As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos, né? E geralmente quem é um autossabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, né? Que joga contra. Ele sempre acha que é o outro que joga contra ele. Isso quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que quando elas sonham com uma coisa, quando está perto de conseguir, de começar a ir numa trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói. É mais ou menos como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que progredir nisso ou naquilo, mas ela tem que amadurecer, né? E amadurecer significa mudar a postura diante da vida, porque assim, não tem viver sem amadurecer. Se você ficar o tempo todo, como o Peter Pan, parado ali na infância e adolescência, essa pessoa vai chegar uma hora que ela vai perceber isso e vai ser tarde, porque não tem mais tempo. Então, o autossabotador, ele está sempre achando que tem muito tempo. Ele é um impostor da sua própria vida. Na realidade, ele se sente um impostor, né? Porque ele tem medo que as pessoas descubram que ele não é tão bacana quanto ele tenta se apresentar. Mas, na realidade, as pessoas descobrem porque não há uma evolução no crescimento dele. Eu não estou falando do crescimento material, eu estou falando do crescimento de postura diante a vida. Então, são grandes amigos que você teve com 20 anos, você reencontra aos 50, aquela pessoa tem as mesmas piadas, os mesmos recursos, é como se ele não tivesse aprendido com a vida e por medo de viver. Então, essas pessoas em gerais se atraem ou buscam parceiros e parcerias, tanto profissionais quanto afetivas, principalmente afetivas, de alguém que assuma as responsabilidades por ele. E é interessante que, ao mesmo tempo que ele busca alguém que se responsabilize por ele, ele fica o tempo todo justificando o seu não amadurecimento por achar que aquela pessoa que ele está impede. Então ele começa a achar que a pessoa, feito criança, que fica assim, eu não vou ali porque minha mãe não deixa, eu não faço isso porque minha mãe me boicota, eu não faço isso. Então o autossabotador, ele tem muito esse discurso de que está tudo errado na vida dele por conta dos outros. E quando na realidade é por falta de coragem para enfrentar a vida. Porque assim, não é um erro de essência. E se a gente for ver que o autossabotador, no fundo, é uma criança muito medrosa, panicada quase, se a gente fosse ver isso, é enfrentar o medo. Enfrentar o medo com recursos de amadurecimento. Então, assim, é óbvio que tem. Medo não é uma falha de caráter, de índole. O medo é um sentimento que a gente tem diante do novo, diante dos desafios. Então, eu diria o seguinte, para uma pessoa autossabotadora ou dependente, ela tem que realmente imaginar se todo mundo que hoje me auxilia ou que hoje eu sou dependente deixasse de existir, ele ia se virar. O instinto de sobrevivência do ser humano é maravilhoso. A zona de conforto maior de uma pessoa é ser vítima, porque ela não tem obrigação de nada, ela não tem que fazer nada, ela não tem que batalhar por nada e ela justifica qualquer fracasso, né? É sempre o ativismo de tipo assim, ninguém tem a dor maior que eu. Ninguém tem a doença maior que a minha. Ninguém sofre tanto quanto eu. Então, assim, querendo ou não, o papel de vítima é um papel extremamente confortável, sem desafio nenhum, agora sem crescimento nenhum, né? Porque a vítima é uma pessoa que ela não se move. Aquele lugar de vítima é um lugar que dá o direito para ela não fazer nada, não mudar nada, e está sempre necessitando de ajuda dos outros. Tipo assim, é óbvio que em algum momento mais difícil da vida da gente, a gente tem aquele momento que a gente tem até um pouquinho de pena da gente, né? Tipo assim, sei lá, uma situação muito difícil, você fala, meu Deus, por que eu tô, né? O que está acontecendo? Nada está dando certo. E mesmo assim, a gente pode falar isso, mas não achar que somos os únicos que sofremos, somos os únicos que nada dá certo, porque a vida é assim para todo mundo. Mas a pessoa que sofre do vitimismo, ela tem um certo prazer
né? Um certo egoísmo, não consegue ter essa empatia, porque ela não quer a responsabilidade de ajudar o outro, né? Entendeu? Porque assim, se eu sou vítima do mundo e das pessoas, eu não devo nada, eu não tenho que fazer nada, eu não arrisco nada. Então, assim, é muito difícil. Uma pessoa que tem realmente essa questão do vitimismo é um amigo que você nunca pode contar, é uma amiga que você nunca pode contar. Porque se você for falar de um problema, ela vai contar muitos outros problemas para fazer se sentir que ela ainda está numa situação muito pior do que você. É interessante que o vitimismo é o oposto do ostentador, né? O ostentador, ele quer dizer que ele tem tudo, que ele tem o melhor carro, ele tem o melhor isso, é aquela pessoa que só conta vantagem. O vitimismo, ele só conta derrota, né? Mas é uma derrota que na realidade esconde essa coisa de eu não preciso me mexer, ninguém pode me cobrar nada. Já o ostentador é aquela coisa assim que eu sou o rei, né? Eu sou o melhor e todo mundo é pior. Então são opostos, mas da mesma maneira a gente não pode contar com nenhum nem outro. No sentido assim, como se fosse uma competição de miséria. Eu costumo dizer que tem pessoas que gostam de competir em miséria. Tipo assim, revezamento de miséria. Quem sofre mais, quem se deu mais, quem perdeu mais. Quando você acha que ignorando todos os sentimentos ruins, seus traumas, lembranças ruins, você vai viver melhor. Então são aquelas pessoas que literalmente jogam para debaixo do tapete as suas dores, os seus sofrimentos, como se fosse assim, se eu não falar disso, isso não me atinge. Eu acho que o sofrimento humano, ele não é uma questão de que você fracassou. Ele é um processo que tem que ser vivido. Não existe você não ter tristeza, porque assim, a gente hoje tem eu vejo muita gente falar de tristeza como se fosse depressão. Tristeza é normal, o ser humano tem que passar por momentos de tristeza. É na tristeza que eu me recolho, que eu reflito, que eu vejo os meus reais valores. Exatamente, eu não posso viver numa festa o tempo todo me distraindo, né? Com fogos de artifício, com bebida, porque uma hora isso não se sustenta.